Meditações no Evangelho de Lucas, dia 10. A cura do homem da mão ressequida, defendendo a prática de fazer o bem no dia do Senhor. Lucas 6, de 6 a 11. Esses versículos contêm outro exemplo da maneira de Nosso Senhor lidar com a questão do quarto mandamento. Mais uma vez, nós o encontramos em confrontação com as vãs tradições dos fariseus quanto a esse mandamento. Uma vez mais, vemos o Senhor Jesus purificando o dia do Senhor, removendo as impurezas da tradição humana e apresentando as corretas exigências desse mandamento. Esses versículos nos ensinam que é lícito fazer obras de misericórdia no dia do Senhor. Somos informados de que, diante dos escribas e fariseus, no sábado, Nosso Senhor curou um homem que tinha uma de suas mãos ressequida. Ele sabia que esses inimigos de toda a justiça estavam procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de achar do que acusá-lo. Jesus, de forma ousada, afirmou que era lícito realizar tais obras de misericórdia, mesmo no dia sobre o qual Deus dissera: não farás nenhum trabalho. Ele, abertamente, os desafiou a demonstrar que esse tipo de obra contrariava a lei. Jesus lhes perguntou: que vos parece? É lícito, no sábado, fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? Seus inimigos foram incapazes de responder a essa pergunta. O princípio aqui estabelecido tem ampla aplicação. O quarto mandamento jamais teve a intenção de ser interpretado como algo que prejudicaria o corpo das pessoas. Esse mandamento admitia ser adaptado ao estado de coisas que o pecado trouxera à raça humana. Não tinha o objetivo de proibir que as pessoas manifestassem bondade aos aflitos no dia do descanso ou que atendessem às necessidades dos enfermos. Podemos ministrar conforto a um enfermo, ausentando-nos do culto dominical, a fim de procurar atendimento médico, ou ser úteis assistindo alguém que está doente, ou visitar órfãos e viúvas em dificuldade, ou ainda pregar e ensinar o Evangelho aos incrédulos. Essas são obras de misericórdia. Podemos fazê-la e, assim mesmo, santificar o dia do Senhor. Ao realizá-las, não estamos desobedecendo à lei de Deus. No entanto, algo precisa ser cuidadosamente lembrado. Devemos ter cuidado para não abusarmos da liberdade que Cristo nos deu. É nisso que se encontra o maior perigo nos tempos modernos. Existe pouco risco de cometermos o mesmo erro dos fariseus, guardando o domingo de maneira mais rigorosa do que Deus nos ordenou. O que devemos temer é a disposição habitual de negligenciar o dia do Senhor, roubando-lhe a honra que devemos tributar. Cuidemos de nós mesmos nesse aspecto. Estejamos atentos para não transformar o dia do Senhor em um dia de visitas, festas, viagens e prazer coletivo. Essas não são obras de misericórdia e necessidade, apesar do que afirma o mundo egoísta e incrédulo. Aquele que gasta seus domingos em atividades assim está cometendo um grande pecado e demonstrando que está completamente despreparado para o grande descanso no céu. Em segundo lugar, esses versículos nos ensinam o perfeito conhecimento que Nosso Senhor possuía a respeito dos pensamentos do homem. Nós percebemos isso na linguagem que Lucas empregou a respeito de Jesus, quando disse que os escribas e fariseus o estavam observando. Jesus conhecia-lhes os pensamentos. Expressões semelhantes a essa constituem uma das muitas evidências da divindade de Nosso Senhor. Somente Deus sabe o que se passa no coração dos homens. Aquele que podia discernir os intentos e as imaginações íntimas das pessoas era mais do que homem. Sem dúvida, ele era um homem igual a nós em todos os aspectos, excetuando apenas o pecado. Isso nós podemos assegurar com certeza aos socinianos, os quais negam a divindade de Cristo. Os textos que eles utilizam para comprovar a humanidade de Jesus são versículos cujo ensino nós defendemos e cremos tão plenamente quanto eles. Porém, existem outras passagens bíblicas provando que Jesus tanto era Deus como homem. Esses versículos de Lucas constituem uma dessas passagens. Mostram-nos que Jesus é Deus bendito para todo sempre. Lembrar que Jesus possui esse perfeito conhecimento sempre exerce uma influência humilhante sobre nossa alma. Quantos pensamentos vãos e imaginações mundanas surgem em nossa mente a cada hora, os quais as outras pessoas jamais percebem? Quais são os nossos pensamentos nesse exato momento? Quais têm sido nossos pensamentos neste dia, quando lemos e ouvimos essa passagem das Escrituras? Poderiam ser examinados publicamente?
Desejamos que os outros saibam tudo o que se passa em nosso íntimo? Essas são perguntas sérias, que exigem respostas sinceras. Seja qual for nosso conceito referente a essas perguntas, estejamos certos de que a cada momento o Senhor Jesus está lendo os nossos corações. Na verdade, nós temos de nos humilhar diante dele e diariamente clamar: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Por último, essa passagem nos ensina a natureza do primeiro ato de fé quando a alma se converte a Deus. Essa lição é transmitida de maneira admirável pela história da cura descrita nessa passagem. Lemos que Nosso Senhor disse ao homem da mão ressequida: estende a mão. À primeira vista, essa ordem parecia desprovida de lógica, porque a obediência daquele homem aparentemente era impossível. Contudo, o infeliz não foi impedido por dúvidas e argumentações desse tipo. De imediato, ele tentou estender sua mão e, ao agir assim, foi curado. Teve fé suficiente para crer que aquele que lhe ordenara estender a mão não estava zombando, devendo, portanto, obedecer a ele. Foi exatamente por meio desse ato de obediência implícita que ele recebeu a bênção. A mão lhe foi restaurada. Nessa simples história, devemos encontrar a melhor resposta para as dúvidas, as hesitações e os questionamentos que, com frequência, deixam perplexos aqueles que, ansiosamente, perguntam-nos a respeito de virem a Cristo. Como podemos crer? Indagam eles. Como poderemos vir a Cristo? Como poderemos lançar mão da esperança proposta? A melhor resposta a todas essas indagações é ordenar-lhes que façam a mesma coisa que o homem da mão ressequida fez. Eles não devem continuar questionando, e sim agir. Não devem atormentar-se com especulações metafísicas, mas entregar-se ao Senhor Jesus assim mesmo como são. Se fizerem isso, acharão esclarecimento para a sua jornada. De que maneira o acharão, isso não somos capazes de explicar. Mas podemos afirmar ousadamente que, na atitude de se esforçar para se aproximar de Deus, haverão de encontrá-lo aproximando-se deles. Todavia, se deliberadamente continuarem onde estão, jamais devem esperar pela salvação. Que Deus abençoe e até o próximo episódio.